Primeiramente, bem-vindos a Belgrado. Estamos na Sérvia, o último país desse meu giro pelos Balcãs e o 117º país na contagem geral. Hoje nós vamos dar uma volta à noite pela cidade. Estou saindo do meu hotel, que fica alguns minutos andando do centro. Será que tem alguma coisa interessante para ver à noite? Então vem caminhar comigo pela capital da Sérvia, conhecer um pouco da história desse país tão polêmico, que é tido como o vilão dos Balcãs, que tantos outros povos odeiam. Que história é essa, hein? Vamos conhecer um pouco. Primeiro, o meu hotel, que eu mostrei para vocês no vídeo passado, quando eu cheguei aqui. É interessante notar o nome do hotel, né? Constantino the Great, Constantino o Grande. Estamos falando do imperador romano. Mas como assim? O que o imperador romano tem a ver com o nome do hotel? Isso porque Constantino, o imperador romano que converteu o império para o cristianismo, nasceu no que hoje seria a Sérvia. A Sérbia ou Sérvia, pode ser que às vezes eu fale com B, tá, pessoal? Que em inglês é com B e em português é com V, né? Mas ele nasceu no que hoje é a Sérvia, então ela tem muitas referências ao imperador aqui na capital e pelo país também. Esse vai ser um vídeo mais raiz, tá, pessoal? Simplesmente andando, mostrando o que eu vejo, levando vocês para passear comigo pela capital da Sérvia. Me diz aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa algum comentário, alguma sugestão, que nós lemos todos, tá? Vamos lá que a noite está fria. Eu estou fazendo essa viagem no inverno, então está frio, está chuvoso esses dias. Não sei se eu vou conseguir gravar num dia de sol para vocês, então na dúvida vou gravar agora aqui. Olha só, tá no horário de pico, horário de transporte pesado, trânsito lento. Vou mostrar um pouco para vocês ali do transporte público aqui, que é interessante. Eles têm um modelo de ônibus aqui, foi muito popular em algumas cidades brasileiras, mas que desapareceu, eu acho, no Brasil. Pelo menos eu não vejo mais. Nossa, pessoal, tem que andar rápido porque tá frio, hein? Estamos no pico do inverno, temperaturas giram em torno de 0 graus, pode nevar um pouco. Hoje, em particular, estava fazendo mais ou menos 5 graus, mas essa sensação térmica é de até menos, porque choveu, mas pelo menos não está ventando. Ainda tem o restinho da decoração de Natal, olha aí. Muito provavelmente, quando vocês estiverem assistindo isso, eu já estou no Brasil. Depois de praticamente 2 anos fora do Brasil, viajei por mais de... eu perdi as contas, mas foram aí mais de 45 países. Muitos deles países novos para mim, como a Sérvia. Hoje temos 117 países, mas completando os Balcãs, completando os antigos países da Iugoslávia, a Sérvia, que era o território mais importante na Federação da Iugoslávia, vou explicar para vocês, né? Então, só falta um país para completar toda a Europa. Olha que legal, mas aí vai ficar para 2025. Olha a bandeira da Sérvia aí. Sérvia. Pessoal, me perdoe se de vez em quando eu falo na forma como eles pronunciam aqui, se de vez em quando eu falo em português. É a mesma coisa, O pessoal às vezes reclama que eu misturo o português com o inglês nos vídeos, mas é normal, pessoal. Quando a gente passa tanto tempo fora do Brasil, estudando, aprendendo tudo em inglês, então tudo que eu pesquiso dos países, quase tudo, é em inglês. Eu assisto vídeos em inglês, documentários, leio muitos artigos online, livros, tudo em inglês. Então acaba saindo algumas palavras em inglês quando eu estou fazendo os vídeos para vocês. Não levem a mal, não. Não é porque eu odeio a minha língua portuguesa. Olha a banquinha de revista. Uma coisa que eu já vou mostrar para vocês, ó, o alfabeto aqui. Diferente de outros países da região, tem alfabeto latino e alfabeto cirílico. Vou explicar para vocês já essa questão do idioma aqui, da cultura. Vamos chegar na parte mais movimentada do centro da cidade, onde fica alguma praça e atrações importantes. Antes de falar das influências e problemas atuais da Sérvia, essa história de que eles apoiam a Rússia contra a Ucrânia, e essa história que eles são o pior vilão da Europa, que chacinou outros povos e causou um genocídio moderno. Aqui na Europa tem todas umas histórias bem complicadas da Sérvia. Mas antes disso, o país, na verdade, passou de mão em mão por muito tempo, esse território, né? Já foi Império Romano, já foi Império Otomano, por vários séculos, na verdade. Então, esses povos deixaram a sua influência, deixaram a sua marca aqui, até que, depois de muita guerra, muito sangue, a Sérvia conseguiu se tornar independente. Se tornou um reino na época. A Primeira Guerra Mundial, que começou justamente por conta de um sérvio. Vocês sabiam disso? Um cara de etnia sérvia fez algo que foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Mas ele fez isso no país vizinho que a gente visitou 2 episódios atrás. Ele estava na Bósnia quando ele matou o herdeiro do Império Austríaco, o que deu início à Primeira Guerra Mundial. E ele era sérvio.
Mas isso aí vocês podem assistir nos episódios anteriores, porque foi algo que influenciou a princípio a Europa, depois o mundo inteiro, né? O que esse sérbio fez. A Áustria responsabilizou o governo sérbio, estava prestes a atacar a Sérvia quando a Rússia se preparava para se defender, a Alemanha se aliou à Áustria e assim causou um efeito dominó que deu início à Primeira Guerra Mundial. Impressionante, né? Tudo isso começou com um indivíduo, foi um efeito dominó, na verdade. Muitos países já queriam guerra. A Alemanha já queria guerra, a Áustria já queria guerra. Eles usaram o assassinato do herdeiro austríaco, do herdeiro ao trono austríaco, apenas como um pretexto para começar a guerra, né? Então a culpa não foi da Sérvia, não foi de um sérbio especificamente. Ali foi apenas o estopim. Olha, estamos chegando numa área bem bonita, espaçosa, uma coisa a gente anota, né, pessoal? Comparado com os últimos países que eu levei vocês nos últimos episódios, são países menores, mais pobres e que sofreram muita influência da Sérvia. São países que sofreram na mão da Sérvia, inclusive. Não tinha assim praças tão grandes, prédios tão grandiosos. Olha só essa arquitetura, já se nota uma grande diferença dos últimos países que eu levei vocês aqui pelos Balcãs nas últimas semanas. Ali o ônibus que eu queria mostrar para vocês. Aqui eles têm aqueles ônibus elétricos com cabo conectado ali, ó, que era muito popular em capitais brasileiras como Recife, por exemplo. Mas também tem ônibus modernos, né? Vamos atravessar, chegar nessa praça. Rapaz, o cara tá empolgado aí, hein? Olha. Rapaz, tá que nem eu no karaokê. Rapaz, vou ter que me afastar do carinha ali cantando, porque tá muito alto. Tá pior que eu no karaokê. Mas enfim, essa é a Praça da República, a praça local, como o nome já sugere, né? Muito importante aqui para eles. É um ponto principal aqui no centro da cidade, onde várias linhas de ônibus convergem. Tem também teatro, museus, área de compras, shoppings, hotéis de luxo, tudo isso aqui pertinho, aqui na minha volta na praça. Tem também algumas ruas só de pedestres, como essa aqui. Então tem restaurantes, lojas. Algumas coisas estão fechadas, não sei se porque é inverno ou se porque é à noite. Eu estou gravando isso no meio de semana também, mas é isso aí. A Praça da República muitas vezes é o ponto de partida, inclusive, para vários passeios. Se você fizer uma excursão aqui, um city tour, muitas vezes parte daqui. Falando em city tour, uma coisa que eu sempre recomendo nas cidades novas que a gente chega é o Free Walking Tour. Eu fiz alguns nos países que a gente passou, né? Se o tempo melhorar um pouco, eu quero fazer aqui também. É uma ótima forma de você ter uma introdução à cidade a um custo muito baixo, porque você só dá uma gorjeta para o guia. É só pesquisar Free Walking Tour Belgrade, ou Belgrado, né? Você tem que pesquisar em inglês para ter mais resultados, e alguns tours partem justamente daqui. Aí no final você dá 10, 20 euros para o guia. Eu vi que tem de manhã, tem de tarde. Se o tempo melhorar, eu faço também. Tá meio escorregadio aqui, tem que ter cuidado. Um feliz 2025 a todos vocês. Olha só aqui, carroça bonita, a decoração de Natal ainda está aqui. Eu estou gravando isso, na verdade, na época de Natal mesmo, né? Então não é que ainda está aqui. Vocês estão vendo isso com alguns dias de diferença, mas olha que bonito a decoração. E parece que está rolando algum protesto ali. Vamos ver mais de perto. Será que é só torcida de futebol ou é protesto mesmo? Vamos ver. Aqui está tendo muita tensão ultimamente, pessoal, por conta de uma parte da população que é pró-Rússia, outra parte é pró-Europa. Eu vou explicar para vocês os paranauê, tá? O que será isso aqui, hein? Olha, loja da Zara, H&M, marcas conhecidas. Realmente a gente nota um desenvolvimento bem diferente comparado com os países que passei recentemente, né? Se você chegou por aqui agora, nos últimos dias, nos últimos episódios aqui, eu mostrei para vocês países como Bósnia, Moldávia, Kosovo, que a Sérvia não aceita como país, já eu explico. Tem até mesmo a Transnistria, eu fui mostrar para vocês, um país, entre aspas, que declarou a sua independência, mas a situação lá é bem complicada, né? Eles vivem
na era da União Soviética lá ainda. Não deixem de assistir o episódio da Transnistria aqui no canal. Para dar mais contexto para vocês, eu falei em Império Romano, Império Otomano e tal, e teve um outro país que sempre esteve do lado da Sérvia, historicamente, culturalmente, inclusive, muito alinhado com a Sérvia, que é a Rússia. A Rússia defendeu, inclusive, a Sérvia na Primeira, na Segunda Guerra Mundial. Então, os sérvios têm um carinho muito especial pela Rússia. Em compensação, muitos sérvios desenvolveram uma intolerância com outros países europeus por conta do que aconteceu aqui nos anos 90, ao fim da Iugoslávia. A Iugoslávia, que foi um país tão poderoso, na verdade, hoje o território da Iugoslávia são 7 países diferentes, 6 ou 7, dependendo de quem conta, e era muito poderoso na Europa, assim, por uma época foi muito desenvolvido. Era uma república socialista, né? E por muito tempo prosperou economicamente, mas nos anos 90 colapsou, depois do que aconteceu com o colapso da Iugoslávia, né, com o fim da União Soviética também, né? A Iugoslávia e a União Soviética, ainda que os dois eram comunistas, eles não eram muito alinhados, não. Na verdade, o grande líder iugoslávio, Tito, ele levou o caminho para ele levou o país para um outro caminho, né? Ainda que era comunista também. Então imaginem assim, uma federação com diferentes povos, etnias, religiões, culturalmente muito diferentes, mas o ditador Tito conseguiu manter uma certa coesão e o país prosperou durante o seu governo. Quando Tito morreu, os líderes que vieram a seguir não foram tão eficientes nesse sentido. A Iugoslávia entrou numa crise econômica terrível. Ao mesmo tempo, as diferenças culturais, étnicas e religiosas dos povos que faziam parte da Iugoslávia começaram a aflorar. Eles começaram a disputar território e cada país queria mais influência. No final das contas, a Sérvia, que era o país mais influente da Iugoslávia, tanto que a capital da Iugoslávia era aqui, em Belgrado. Com o colapso da Iugoslávia, alguns países começaram a declarar sua independência. Países como Macedônia e Eslováquia saíram da Iugoslávia sem grandes problemas. Eles não tiveram que lutar para conquistar sua independência. Outros países não puderam fazer o mesmo. A Sérvia não queria mais deixar que outros países saíssem do bloco e conquistassem sua independência e atacou países como Croácia, depois a Bósnia e mais recentemente o Kosovo. A Sérvia, que era o país mais poderoso da Iugoslávia, não queria mais ser apenas um pequeno território, como é hoje, um país tão, eu não diria insignificante, é um exagero, mas é um país, realmente é uma fração do ponto de vista do poder político, econômico, do que era na época da Iugoslávia. É importante vocês saberem, pessoal, que eu estou drasticamente resumindo tudo o que aconteceu, né? Dependendo também para quem você pergunte, a história pode ser um pouco diferente, a forma como as pessoas interpretam os fatos históricos, às vezes mudam, né? E esse é um caso, uma época muito complexa, que durou anos e anos. Eu estou resumindo para vocês em menos de 1 minuto, apenas para fazer um pouco mais de sentido como que nós chegamos na Sérvia atualmente. Nessa rua super comercial tem um sebo, ó, que legal, um sebo de revistas e livros. Gostei. Olha só que massa, adoro. Na língua local, não, esse está em inglês. Se fosse na língua local, eu ia comprar, para ver se eu conseguiria entender. Uma coisa me chama a atenção, andando por aqui, pessoal, como eu já vi lojas de livros, além do sebo aí da banquinha vendendo as revistas e tal, tem também muitas livrarias. E olha que interessante, eu tenho que falar desse cara para vocês também, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Nikola Tesla. Tem muitas referências sobre ele por todo lugar aqui em Belgrado. Tem inclusive um museu dedicado a Nikola Tesla. Será que tem alguma coisa errada? Afinal, o Nikola Tesla não nasceu aqui na Sérvia ou nasceu? Que história é essa? Tesla nasceu na Iugoslávia, pessoal. Um país, digamos assim, que não existe mais, né? Mas o local que ele nasceu exato, a cidade que ele nasceu, hoje fica do lado da Croácia. Então, como assim? Por que tem tanta referência a ele aqui? Tem até um museu dedicado a ele. É porque, etnicamente, ele era sérvio. Vocês precisam entender uma coisa aqui. Diferente do Brasil, a nacionalidade nem sempre está conectada com o local que você nasce. Nessa região aqui dos Balcãs, muitas vezes a sua nacionalidade está conectada com a sua etnia, com seus pais, suas origens, com a língua que você fala, com a religião que você pratica. É muito complicado entender isso até que você viaja por aqui ou estuda mais a fundo, porque muita coisa é diferente aqui nesse sentido. Então, ainda que Nikola Tesla nasceu numa cidade croata,
ele é considerado sérvio, pelo menos para os sérvios e para muitas pessoas, porque ele era de etnia sérvia, ele falava sérbio, ele praticava religião, ele culturalmente, os pais dele, então ele vivia como um sérvio, ainda que a cidade que ele nasceu foi na Croácia. Então, na Croácia também tem referências a Nikola Tesla, mas ele é considerado um herói nacional aqui na Sérvia. Curioso, né? Ainda que ele nasceu do outro lado da fronteira. Essa questão de nem sempre a sua nacionalidade está conectada à cidade ou ao país que você vive aqui nessa parte do mundo. Mas se vocês vêm acompanhando os últimos vídeos aqui no canal, vocês devem ter percebido isso. Avançando no tempo, então, chegamos no final dos anos 80, começo dos anos 90. A Iugoslávia está se partindo em pedaços, países declarando independência. A Sérvia não aceita isso muito bem, ataca a Bósnia e começa uma chacina lá, começa uma limpeza étnica na Bósnia. É uma época terrível, que eu expliquei um pouco mais no meu vídeo de Sarajevo, a cidade que foi sitiada pelos sérvios. Não deixem de assistir, 2 episódios atrás aqui no canal. E eles também atacaram a Croácia antes disso e atacaram também o Kosovo, foi o país mais recentemente que declarou independência e foi atacado pela Sérvia. O último país a conquistar sua independência do que era o antigo bloco da Iugoslávia foi Montenegro, que eu também mostrei para vocês recentemente. Então, vocês vão encontrar vídeos aqui no canal de todos esses países que eu acabei de mencionar. Olha, tem uma área, um shopping center aqui. Estou querendo tomar um café quente, pessoal, porque está bem complicado. Minhas mãos estão geladas aqui, filmando isso para vocês. Olha, tem uma área aqui de lanchinho, milho, panqueca, crepe, salsicha. O que mais? Uma comidinha quente, será ou só um café mesmo? Souvenirs. Ah, vamos só de café mesmo. Pronto, já achei aqui o que eu preciso para esquentar um pouco e continuar gravando para vocês. Cart, please. Calma aí, pessoal, que a gente já continua, tá? Conselho rápido, pessoal. Eu estou viajando aqui nos Balcãs e usando muito o meu cartão da Wise, que eu tenho também na minha carteira digital, foi assim que eu paguei aqui. É muito prático, ele funciona em quase todos esses países que eu passo, até os países meio complicados, assim, o cartão da Wise geralmente passa, ainda que eu tenha um plano B, né? Eu tenho um backup, eu tenho um segundo cartão internacional, caso dê algum problema desse aqui, mas o cartão da Wise passa muito bem. E é muito legal porque eu posso guardar os meus dólares aqui dentro, né? Eu recebo o meu salário em dólar, já guardo aqui dentro do cartão, não preciso fazer conversão, IOF, nem pagar nenhuma taxa, e assim eu pago ao redor do mundo e coloco na minha carteira digital ainda. E é uma conta multimoedas, então você pode guardar dinheiro em diferentes moedas. Se fosse você abrir a sua conta, hoje em dia não faz o mínimo sentido viajar pelo mundo sem um cartão internacional, um cartão em moeda estrangeira, né? Um cartão em dólar, em euro, porque você vai estar pagando IOF, taxas, conversões, o real só perde valor. Se você junta dinheiro já em dólar, já numa moeda forte, vai ficar muito mais fácil para você viajar o mundo. E falando em dinheiro, esse é o dinheiro local, olha só. Acho que eu mostrei no episódio anterior, né? Essa é a única moeda que eu tenho no momento. Eu comprei um pouquinho, mas só me sobrou esse aqui. Isso aqui não vale quase nada, pessoal. Uma mixaria o dinheiro local aqui. Deixa eu fazer o cálculo aqui para vocês rapidinho. Esses 50 no dinheiro local, 50 dinars, é o equivalente a 43 centavos de euro. Pois é, menos de 50 centavos de euro, né? Uma mixaria vale isso aqui. Isso lembra um pouco o Brasil, né? Quando a gente tinha uma moeda inflacionada. Mas, enfim. E quando eu falo que eu recebo em moeda estrangeira, né, que eu sou pago em dólar e viajo o mundo inteiro, o pessoal já pensa que eu sou rico, alguma coisa assim, pessoal. Na verdade, eu sou tripulante de cruzeiros, tá? Eu vivo e trabalho em navio de luxo pelo mundo, eu e minha esposa. Foi assim que a gente conheceu dezenas e dezenas de países, né? Hoje já são 117, a maioria deles eu conheci como tripulante ou por ser tripulante, já que como tripulante nós somos pagos em dólar. Eu posso dessa forma já juntar dinheiro em moeda forte, não preciso converter, pagar IOF, taxas e tudo mais. Já guardo na minha conta Wise ou na minha segunda conta bancária internacional que eu tenho também, e assim eu gasto facilmente ao redor do mundo. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho de tripulante de cruzeiros, como que é viver e trabalhar num navio de luxo pelo mundo, passando por vários países, praticando inglês, ganhando uma experiência profissional na indústria de turismo de luxo, isso aí eu ensino no meu canal novo, chamado Projeto Tripulante. Vou colocar o link aqui abaixo, porque eu tenho certeza que isso pode interessar muito de vocês. Então, conhece um pouco lá, um pouco mais sobre o meu trabalho. Praça linda, hein, pessoal? Sendo que está começando a chover um pouquinho e eu não quero correr o risco de molhar a câmera, então vamos continuar a caminhada. E
curioso que eu cortei o centro da cidade inteira. Lá no final, naquela Praça da República, a gente passou, né? Aqui tem o Centro de Informações Turísticas e tal. E aqui estamos chegando no limite do centro da cidade, onde tem algumas atrações interessantes. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês à noite. Que aqui tem um parque grande, tem uma fortaleza. Vamos ver ali mais perto. Ó, abriu aqui o sinal. Ali tem uma fortaleza milenar, tem um museu militar, tudo isso aqui na volta, num dia de sol. Deve ser muito agradável passear por aqui. Detalhe, eu estou fazendo isso no inverno, mas se você vier no verão, venha preparado para o calor. Aqui passa facilmente dos 35 graus Celsius no verão. Olha, tem algumas lojinhas aqui ainda abertas. Vamos ver até onde dá para ir. Os Balcãs é como uma família disfuncional, porque eles têm muitas conexões entre si, culturalmente, religiosamente. Então, são descendentes dos povos eslavos, apesar que o islamismo cresceu muito aqui durante a época dos otomanos. A principal religião aqui é a ortodoxa. Existia muito mais muçulmanos aqui, mas durante as guerras da Iugoslávia, uma limpeza étnica aconteceu, muita gente fugiu, muita gente virou refugiado e a distribuição da população nos Balcãs mudou consideravelmente durante aquela época. Então, onde antes era mais miscigenado, eles se dividiram mais. Então, os muçulmanos foram para o lado do Kosovo, por exemplo. Os ortodoxos ficaram aqui. Será que é perigoso passear por aqui à noite, sozinho, uma noite de chuva, sem ninguém por aqui? Não, pessoal. Ainda que o país seja pobre, bom, não tão pobre como já foi. No final das guerras da Iugoslávia, o país estava muito mais destruído. Eu vou explicar para vocês por quê, né? Afinal, se eles atacaram outros países, o que aconteceu com a Sérvia? Eles vêm se recuperando economicamente. Na verdade, nos últimos anos, a economia recebeu um impulso muito forte de investimentos estrangeiros, o que aumentou o salário local, melhorou a qualidade de vida em alguns aspectos, mas segundo a população local, aumentou também o custo de vida. Então, ainda que o salário tenha aumentado forte nos últimos anos, mas o custo de vida também aumentou. Então, no final das contas, não faz muita diferença, né? Olha, dá para ver aqui. Cheguei numa das extremidades do parque. Muito agradável caminhar por aqui. Dá para ver as muralhas ali. Dá para ver o que parece um castelo daqui. Mas eles falam que é uma fortaleza. Ó, tá aqui toda a área. Pelo que eu estou percebendo, eu estou em alguma dessas muralhas aqui, do lado de fora. Essa é a fortaleza. Tem algumas fotos de como estava um tempo atrás. E algumas explicações de quando que é. Vamos ver até onde dá pra gente ir. Imagina aqueles soldados vários séculos atrás passando por aqui para defender suas terras ou sendo atacados. Eu viajo quando eu visito esses lugares históricos assim. Ah, dá pra chegar mais perto ali, tem algum portão ali. No final dos anos 80 e começo dos anos 90, a Sérvia não era um país tão pacífico como é hoje. Os líderes da época, eles queriam recuperar parte do território perdido com o final da União Soviética, não permitiam a independência de outros países, invadiram outros territórios, começaram limpeza étnica, então eles causaram terror na região. Então por isso que os sérvios são vistos como os vilões europeus, né? E isso levou à intervenção a princípio pacífica da ONU. Eles montaram alguns pontos de proteção dos civis e centros de refúgio e tal, mas não foi suficiente. A Sérvia estava totalmente sem controle, executando assim de forma aberta mesmo, sem nenhum tipo de respaldo, assim, nenhum tipo de controle, executando as pessoas, fazendo limpeza étnica, até que a OTAN teve que intervir e atacou as bases sérvias e eventualmente o país foi desistindo. Primeiro da Bósnia, depois aconteceu algo parecido com a situação do Kosovo. A OTAN teve que defender também. E o Kosovo hoje, que fica no sul da Sérvia, a gente visitou, ele declarou sua independência. Mais de 100 países reconhecem a sua independência, mas não a Sérvia e os países aliados à Sérvia, como a Rússia, a China e o Brasil. Pois é. Então, o Kosovo ele não tem a sua independência reconhecida pelo Brasil, que é mais alinhado com Sérvia e esses outros países que também não reconhecem. No final das contas, pessoal, quando se fala em independência e reconhecimento da independência de um país, é tudo questões políticas, tá? É tudo questões econômicas. Por exemplo, vocês sabiam que a China não é plenamente reconhecida? Tem países que não reconhecem a China, a independência da China, por exemplo. Isso quer dizer que a China não é um país independente? Claro que é.
é porque, por questões políticas, econômicas, ideológicas, alguns países não se alinham muito um com o outro, ou porque não tem vantagem própria. Qual a vantagem do Brasil de reconhecer a independência do Kosovo, ir contra a Sérvia, por consequência, ir contra a Rússia, que é um grande parceiro comercial do Brasil? Então, essa é a principal razão que o Brasil não aceita Kosovo como país independente e não tem relações diplomáticas com Kosovo, puramente econômica, politicagem. Então, um país que não tem o seu reconhecimento, ou que às vezes até perde o reconhecimento, como Taiwan, por exemplo, que foi um país que tinha reconhecimento pelo Brasil, quase todo mundo reconhecia Taiwan como um país totalmente independente e com seu próprio governo, suas próprias instituições, mas com o tempo foram mudando de lado. Por quê? Pressões políticas e econômicas da China. Então, não se preocupe muito se um país tem reconhecimento ou não. O ponto é, eu visitei lá o Kosovo, é um país, ele tem suas próprias regras, sistema monetário, suas leis, suas eleições, né? Agora, a Sérvia talvez nunca aceitem isso, porque a cultura sérvia, a religião sérvia tem uma ligação muito forte com aquele território que hoje é o Kosovo. Mas assistam o episódio do Kosovo aqui no canal, que eu acho que vocês vão gostar. Olha que legal, pessoal, está aberto. Os portões abertos, não tem ingresso. Imagina, pessoal, séculos atrás, olha esses portões gigantes, essas galerias, soldados passando por aqui para proteger o seu reino. Já houve um reino aqui, né, muito tempo atrás. Teve também a primeira Iugoslávia, que foi um reino também, e a segunda Iugoslávia, depois da Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, que foi uma federação socialista. Aqui dá para ver armamentos, tem tanques, mísseis gigantes ali. Então o museu militar, ele fica dentro da fortaleza. Dá para você simplesmente entrar aqui e ver, não tem que pagar nada. Olha só que top. Vamos ver até onde dá para ir. Que legal, será que isso aqui fica sempre aberto? Tá meio escuro essa parte, mas como se fosse uma muralha dentro da muralha, digamos assim. Estamos passando por uma outra seção. Nossa, e é enorme aqui, viu? Que legal, fiquei com muita vontade de voltar durante o dia. Tem mais canhões, dá pra ver a torre ali. Ó, tô vendo umas pessoas andando ali em cima, vamos lá? Acho que tem uma escada ali, ó. Vamos ver se tá aberto também. Subir nas muralhas. É importante mencionar, pessoal, que se você perguntar, dependendo para quem você pergunte, a informação que você vai ter do que eu acabei de explicar, da Sérvia invadindo os países vizinhos, não aceitando a independência deles e causando essa limpeza étnica e depois sendo bombardeado pela OTAN, você vai ter diferentes perspectivas. Tem pessoas que vão apoiar o que a Sérvia fez, tem pessoas que vão criticar o que a OTAN fez, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar que teve que atacar a Sérvia para que eles parassem de fazer o que eles estavam fazendo nos países vizinhos. Então eles sofreram muito aqui também, né? Mas eles meio que causaram isso, né? Eles começaram uma guerra e perderam muito, perderam vidas, perderam economicamente, perderam território, mas sobrou muito rancor, muita dor aqui também nas pessoas que vê a OTAN como uma inimiga. Então tem muita gente, aqueles mais radicais, que são hoje pró-Rússia. Tem que falar baixo, porque é um assunto muito delicado aqui. Eles são pró-Rússia porque eles pensam assim, poxa, a Rússia, nossos aliados, nos protegeram, nunca nos bombardearam, e eles adoram Vladimir Putin. Você vai ver souvenirs nas lojas, você vai ver protestos nas ruas apoiando a Rússia, com bandeira russa, do lado da bandeira da Sérvia. É muito interessante, é muito complexo. Mas claro, isso são radicais, não é toda a população. Mais da metade da população é mais pró-Europa. Eles entendem que os líderes da época fizeram besteira e que hoje eles preferem se aliar mais com a Europa. Tanto que o país vem passando por várias reformas econômicas e políticas para se aproximar mais da Europa e quem sabe um dia entrar para a União Europeia, como outro país do bloco que era a Iugoslávia já entrou, a Croácia. A Croácia hoje faz parte da União Europeia e muitos sérvios e políticos sérvios atuais acreditam que esse pode ser o caminho da Sérvia também. Mas existem vários radicais extremistas que não, que eles preferem se juntar à Rússia. É muito complexo isso aqui. A vista aqui está interessante, dá para ver quase todo o parque. Estou nas muralhas, na parte mais alta para chegar. Se não tivesse chovendo, se a gente tivesse uma noite mais clara, acho que seria interessante aqui. Olha, tem um chão de vidro aqui para a gente ver as ruínas. Dá para ver umas ruínas aqui, originais talvez, né? E a cidade para lá, o centro da cidade está para lá.
Muito legal. Se vocês já vieram aqui de dia, fala pra mim se vale a pena, se vocês gostaram, o que vocês acharam de vir aqui durante o dia. Vou subir nessa outra muralha aqui. Do lado de cá tem uma outra muralha. A mais externa. Vamos ver se vale a pena. Oh, que legal! Nossa, claro que vale a pena. A vista é melhor ainda. Tem várias armas aqui. Tanques de guerra, canhões. De várias e várias guerras que esse povo passou ao longo dos séculos. Seja na época dos otomanos, na época da Primeira Guerra Mundial, que foi atacada, Iugoslávia, Guerra dos anos 90. É muito sofrimento, é muita guerra, muita morte e destruição. Esse país poderia ser muito rico, muito poderoso, mas hoje é uma sombra do que já foi um dia. Mas tem tudo para voltar a ser um país potente na região, sendo que eles precisam primeiro trabalhar as suas diferenças internas. Enquanto um pouco mais da metade da população quer se alinhar com a Europa, uma minoria significativa acha que não é esse o caminho, e que os europeus causaram muita morte e destruição, bombardearam Belgrado, causaram muita dor ao povo local. É assim que muita gente vê, ainda que eles não lembram ou ignoram o fato do que o próprio governo sérvio da época causou para fazer com que a OTAN atacasse o país. O que vocês podem fazer também, se tiverem a oportunidade de visitar Belgrado, é conhecer o Museu Nacional, que fica aqui, e o Museu da Iugoslávia, porque assim vocês conseguem ver a outra perspectiva, né? Porque é interessante ver os dois lados, o que eles dizem sobre a história, o que aconteceu por aqui, como que eles enxergam aqueles acontecimentos históricos. Você pode visitar os museus locais, se tiver a oportunidade. Vocês sabiam que a Sérvia era um país tão interessante, tão complexo, que passou por tantas transformações? Eu achei muito curioso até agora. Mas olha, só vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui do lado 2 vídeos dos últimos países que a gente visitou. Países da antiga Iugoslávia, países muito complicados também, e com a Sérvia eu completei o ciclo, né? Fechei todos os países da Iugoslávia, na verdade só falta um país europeu para visitar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo até aqui. Toca num desses vídeos e a gente se vê lá.